Olá, caríssimos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar falando sobre Pedro. Agora vamos falar do primado de Pedro no Evangelho. Em vídeos anteriores já analisamos algumas questões sobre Pedro, como a sua estadia em Roma, a fundação da comunidade, a confirmação da comunidade em Roma por Pedro, a comunidade de Antioquia também por Pedro, a comunidade de Alexandria também por Pedro na pessoa de Marcos. Agora vamos falar dessa questão do primado no Evangelho, o primado de Pedro no Evangelho. Logo no princípio da vida pública de Cristo, se vão esboçando os primeiros lineamentos da futura igreja em torno do Salvador. E em torno de Cristo, em torno dessa igreja, se agrupam discípulos que o seguem mais de perto. É uma pequena sociedade. Dentre eles, escolheu 12, que denominou apóstolos, e a cuja formação consagrou especialmente numa solicitude. Naturalmente, os apóstolos começaram a pensar de um primeiro no colégio dos 12. Tal era a organização da sinagoga, onde um pontífice presidia religiosa e civilmente ao sinédrio. Se estiver na intenção de Cristo estabelecer o igualitarismo na igreja, ele deveria propor isso de uma forma bem explícita. E o que faz Jesus? Recomenda a humildade, mas não destrói a autoridade. Quando os apóstolos disputavam entre si a primazia, Jesus poderia ter cortado essa disputa, essa contenda, dizendo simplesmente: se está fora a sua vontade, sereis todos iguais. Mas não, Jesus insiste sobre a modéstia, mas afirma um primado: o maior entre vós seja como o último, e o que governa como o que serve. Isto está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 22 e versículo 26. E ele aduz a comparação consigo mesmo. Ele, o Mestre e o Senhor, estava entre os discípulos com quem servia. Nós podemos observar, até pelos próprios evangelistas, que nos trazem informações sobre os outros apóstolos. Eles sempre falam em Pedro, sempre tem registros dos sinais, da predileção com que o distinguia o próprio Jesus Cristo. São Pedro é nomeado no Novo Testamento 171 vezes. O segundo mais nomeado é São João, 46 vezes. Pela primeira vez apresenta-se a Cristo o humilde pescador da Galileia. Tu és Simão, diz-lhe Jesus. Tu te chamarás Cefas, isto é, pedra. Isto está em João, primeiro capítulo, versículo 42.
era a imposição de um novo nome, muito no estilo do Antigo Testamento, em que Deus fez isso, que tinha um significado e uma promessa muito rica, porque podemos verificar em toda a Bíblia que isto ocorreu apenas 3 vezes em toda a Escritura. Deus mudou o nome dos homens apenas 3 vezes em toda a Escritura. Se trata de elevar a dignidade dos eleitos. Podemos lembrar aqui de Abraão, mudou também o nome de Jacó, e pela terceira e pela última vez mudou o nome de Pedro. Durante a sua pregação apostólica, é a barca de Pedro que é sempre preferida por Cristo. Se ele se demora em Cafarnaum, é na casa de Pedro que ele se hospeda. Você pode verificar isso em Lucas 5, do versículo 1 ao 4, e Mateus 8, versículo 14. É a Pedro como o principal do grupo que se dirigem os coletores de dracma para saber se o mestre pagaria o tributo do templo. E Jesus paga a taxa legal por si e por Pedro. Mateus, isso está em Mateus 17, versículo 24 ao 27. Nos tempos posteriores, são os próprios evangelistas que vão salientar este lugar diferente, preponderante de Simão no colégio apostólico. Podemos ver a ordem do Novo Testamento, em que sucedem os outros nomes, varia de um para o outro, mas em todos eles, como Judas, o traidor, fecha sempre a enumeração. Assim, Pedro invariavelmente ocupa sempre o primeiro lugar. Aí você pode perguntar, alguns podem questionar, é um lugar de honra? Não, não é um lugar de honra. Tem uma explicação do padre François Xavier Dever, que ele diz: os que quisessem reconhecer no Papa apenas um primado de honra, enganar-se-iam. Jesus reconhece em sua comunidade um primado de serviço e não de honra. A esse primado cabe uma autoridade de serviço. Se é uma autoridade de serviço, é necessariamente uma hierarquia, existir esta hierarquia. E o Papa é o servo dos servos. Não dá para você questionar uma outra situação como primeiro em idade, porque não tem indício nenhum disso. Qual é o critério que um protestante pode adotar ou um ortodoxo pode adotar? Seria uma prioridade de vocação? Não. A eleição para o apostolado ela simultânea para os 12. Você pode verificar isso em Mateus 10, versículo 1, e Marcos 3, versículo do 13 ao 15.
A vocação inicial de Pedro para discípulo se foi anterior à de muitos apóstolos. Não foi absolutamente a primeira. Podemos verificar que André e outros discípulos seguiram antes os passos de Jesus. Você vê isso em João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. Um segundo chamado de Cristo é feito nas bodas do lago Tiberíades e narrado pelos sinóticos. Apresenta para os 4 apóstolos, Simão, André, João e Tiago, uma simultânea moral que não permite estabelecer nenhuma prioridade cronológica. Voltando a falar agora do ministério de Cristo, quando nas circunstâncias mais solenes de sua vida, na ressurreição da filha de Jairo, a manifestação da transfiguração do Tabor, a irradiação da sua glória no Jardim das Oliveiras, Jesus escolhe como testemunhas a 3 dos seus apóstolos. Pedro é ainda invariavelmente nomeado em primeiro lugar. Verifique isso na sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 5, versículo 57. Em Marcos também ainda, no capítulo 9, versículo 12. Às vezes, todo o colégio apostólico é compreendido pelo historiador da história eclesiástica de uma forma coletiva. Mas se você verificar com cuidado, só Pedro é designado de uma forma particular, singular. Pedro e os que o acompanhavam. Você não vê isso em outros apóstolos. Nem mais nem menos, como dizem, de um rei e os seus seguidores, ou de um chefe militar e a sua tropa. Davi e os que o seguiam, o centurião e os que o acompanhavam. Você confira isso em Marcos, capítulo 1, versículo 36, e também Marcos, capítulo 2, versículo 25, Mateus, capítulo 27, versículo 54, em Lucas, capítulo 8, versículo 45, e no capítulo também de Lucas, no 9, no versículo 32, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, continuando em Atos, capítulo 5, versículo 29, e em Marcos novamente, capítulo 16, versículo 7. Não tem como ter dúvida alguma. São Pedro aparece como o apóstolo principal entre os seus companheiros. Ele, sim, gozava incontestavelmente de preeminência. Era este um simples fato ou também um direito? Seria um primado moral? Não. Ou seria uma superioridade querida por Jesus Cristo, que foi sancionada pelo próprio Cristo, firmada nas suas promessas? Sim, é o que nós vemos no Evangelho. Um detalhe é que esta supremacia de jurisdição exercida por Pedro, ela não foi exercida, claro que ela não foi exercida durante a vida mortal de Jesus.
Jesus vivo e presente entre os discípulos. Era o seu único e natural superior. Aqui o que nos importa é determinar se Cristo havia prometido o verdadeiro primado de jurisdição a algum dos 12, e se as expressões registradas pelos evangelistas não são mais que os reflexos desta futura primazia. Os anticatólicos, os anti-papais, anti-primazia, vão dizer que não tem como ter uma jurisdição, uma ascendência jurídica prometida por Jesus, porque ela não se concilia com as contendas dos discípulos. Sobre qual deles é o maior, por exemplo, menos ainda se harmoniza com os ensinamentos explícitos do Salvador, que condena qualquer prelazia no colégio apostólico. Um fato e uma doutrina, o que nós estamos analisando aqui. Vamos explicar isso. O que acontece com essa situação da promessa feita por Cristo a Pedro? Isto foi muito explicado, foi muito falado por Jesus. E podemos questionar, poderia ser controvérsia entre os 12 ainda? Sim, infelizmente. A rudeza desses apóstolos era bem grande. Quantas vezes eles ouviram os ensinamentos de Jesus de forma bem clara e repetida, muitas e muitas vezes, e sem compreender. Quantas vezes não insistiu Jesus no caráter espiritual do seu reino. E podemos verificar que poucos momentos antes da ascensão de Jesus, um discípulo, ele faz a seguinte pergunta: é agora, Senhor, que ides restituir o reino de Israel? Isto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Não existe uma profecia mais clara, mais inteligível, mais insinuada por Jesus que a de sua paixão e morte. Claro que não, é muito claro isso. E mesmo assim, eles tinham Jesus como o Messias de um reino terrestre. Muito mais clara é a explicação da doutrina de Cristo entre os gentios. Os reis exercem dominação sobre os súditos. Entre vós não há de ser assim. Antes, o que é maior entre vós, faça-se como o mais pequeno e o que manda. Logo há de haver quem manda, é claro. Como o que serve. O servo dos servos é um título do nosso querido Papa. Você pode verificar isso em Lucas, no capítulo 22, no versículo 25 a 27. Na hipótese protestante, Cristo houvera posto muito mais simplesmente termo a contenda entre os discípulos, dizendo-lhes: sereis todos iguais. Em vez, porém, de insinuar a paridade, insiste sobre a primazia, o que é maior, e aduz a comparação consigo mesmo. Quis Cristo, com estas palavras, excluir qualquer jurisdição entre os apóstolos? Não. O que elas encerram? Sim, é um ensinamento novo. Um ensinamento profundo sobre a noção de autoridade. Para os pagãos,
a soberania era uma ostentação, uma distinção mundana, uma dominação sobre os seus súditos escravizados. Nada disso há de ser o poder em mãos cristãs. A autoridade é um ministério, um serviço público, como eu havia dito antes. A primazia de servir é, antes de tudo, um dever, o dever de consagrar-se como servo ao bem comum dos governados. Tu és Pedro. Qual a interpretação literal destas palavras? Qual o seu valor demonstrativo? Pelo sentido literal imediato do texto, Pedro seja constituído da pedra fundamental da igreja, é o que não padece a mínima dúvida, não temos dúvida com relação a isso. As consequências deste sentido óbvio, espontâneo, costumam os protestantes distinguir entre Pedro e pedra. O Pedro do primeiro membro, tu és Petrus, é o apóstolo. A pedra do segundo é Cristo. Sobre esta pedra, não sobre Pedro, foi edificada a igreja. Distinção bem ridícula. É bem contrária às regras da hermenêutica. Quem quer que leia o passo de São Mateus para logo se persuadir que em todo ele, Cristo só se dirige a Pedro. Não há como isolar. O texto é de Mateus 16, tá? 16, 19. Não tem como isolar um inciso em que o Salvador entrasse a falar de si mesmo. Todos os membros do texto se articulam num todo, cuja continuidade não é possível interromper sem quebrar as harmonias divinas. E poderíamos ler toda a pericope reconstituída a protestante. Traduzindo o que eu disse, seria assim o que o protestante entenderia como essa passagem de Mateus. Prestem atenção, como é o pensamento protestante. Eu te digo, tu és Pedro, e eu edificarei a igreja sobre mim. Continuando, e eu darei as chaves dos céus, e tudo o que ligares, e etc. Haverá mais uma incoerência de sentido do que essa? Não, né? É uma construção totalmente desalinhada. É impossível imaginar no espírito de Jesus tanta disparidade de ideias. Mas, se é possível, a razão mais formal, Cristo falava aramaico, então podemos entender o quê? Em aramaico, nenhuma diferença verbal entre Pedro e pedra. Traduzido a letra, o texto original de São Mateus diria: tu és pedra, Kefa, e sobre esta pedra, Kefa, edificarei a minha igreja. Esta identidade verbal conservaram as antigas traduções siríacas. A peshita, por exemplo, a persa, a árabe, cujas línguas, como o francês atual, permitem uma versão à letra. O tradutor grego de São Mateus preferiu no primeiro membro o masculino, Pedro, que tem o mesmo radical de pedra e significa também pedra, rocha.
porque a desinência masculina melhor se adapta a um nome masculino. Os helenistas chamavam Pedro a Cefas. O tradutor seguiu o uso corrente. Então aí nós desfazemos assim a última aparência sobre essa exegese desesperada protestante. Como poder, com efeito, afirmar razoavelmente a diversidade na significação de duas palavras idênticas, usadas na mesma frase, referindo-se a uma outra por um demonstrativo enfático. Se na frase tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, pedra não designa antes e depois o mesmo sujeito. Ponhamos um cadeado nos lábios, quebremos a pena, porque não haverá palavra falada ou escrita que possa traduzir com fidelidade o nosso pensamento. E, continuando o pensamento protestante, se não era Simão esta pedra fundamental da igreja, por que lhe mudou Cristo o nome em pedra? Tu te chamarás Cefas. Isto é pedra, disse-lhe Cristo, no primeiro dia que o viu. Está em João, no capítulo 1, versículo 42. Tu és pedra, repete-lhe Cristo. Porventura, os nomes impostos por Deus não são palavras vazias, sem significado. Aí nós vemos quão ridículo a interpretação protestante. Em relação às chaves, por último aqui eu vou deixar uma analogia do Antigo Testamento, de Isaías 22, para vocês refletirem. Começa assim: naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica e cingi-lo-ei com teu cinto. E entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei a chave de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como um prego num lugar firme, como um trono de honra. Ele será para a casa de seu pai, nele será pendurada toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até os jarros. O que podemos analisar aqui é uma comparação com Atos. E também deixaria aqui um trecho relacionado à chave de Davi no Antigo Testamento. Porque a explicação Eliaquim foi filho de Ilquias, foi um homem que serviu ao rei Ezequias como um mordomo. Ele viveu num contexto histórico de turbulência no cenário político daquela época. O reino de Judá estava saindo da ameaça da Síria. Na verdade, ele ainda estava sendo ameaçado, né? Então, aos níveis de confiar em Deus, líderes judeus estavam buscando aliança com o Egito. Um desses líderes era um homem chamado Sebna. Ele fazia uso de sua posição para propósitos egoístas e não para o bem do povo. Esse foi o pano de fundo da mensagem do Senhor ao comissário Eliaquim, através do profeta Isaías. Segundo o propósito de Deus, Eliaquim foi exaltado e recebeu distintivos reais que identificavam sua autoridade sobre o reino de Judá.
Ele foi vestido com o manto e o cinturão do mordomo real, e recebeu a chave da casa de Davi sobre seus ombros, indicando a autoridade que Deus lhe entregou para cuidar dos moradores de Jerusalém, como representante do rei, como mordomo-chefe da casa real. Ele é quem cuidava dos negócios da dinastia de Judá. Ele também tinha autoridade para admitir ou negar acesso. Esta é a analogia às chaves que Pedro recebeu. Isso você pode verificar em Isaías 36, 3, 6. Muito obrigado e até a próxima.